Nos nossos estúdios agora, Dr. Mauro Speranzini, ele que é médico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, prazer revê-lo aqui no nosso Alto Astral. Seja bem-vindo, viu? Porque eu tenho certeza que eu já te conheço, doutor. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer para mim estar aqui no Alto Astral para conversar com você nessa linda cidade de Ribeirão Preto. Doutor, que impacto a AgriShow, né? O senhor sentiu isso vindo para cá, né? O quanto está agitando a cidade mesmo, né? Simplesmente ficou impossível encontrar um hotel, trânsito, mas aqui estamos nós. Muito bem. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse grande aumento, né, de procedimentos estéticos e cirúrgicos, principalmente na pandemia. O que você acredita que esses fatos estão correlacionados? Por que na pandemia tanta procura? Olha, são várias as razões. Um deles, nós podemos citar o Zoom Boom. O que é isso? Na pandemia, as pessoas passaram a ter muitas conversas online, principalmente na empresa, e as pessoas ficam se olhando na tela durante horas. Normalmente as pessoas... Cada um se olha no espelho 5 minutos, né? Você vai escovar os dentes, você dá uma olhadinha, mas durante a pandemia as pessoas passaram a ficar se olhando por muito tempo. E olhando na tela, as pessoas começam a pensar, puxa vida, olha, eu acho que está faltando cabelo, eu acho que eu estou com uma olheira, eu acho que essas orelhas de abano aí estão chamando um pouquinho a atenção. E por causa disso, aumentou. As pessoas, inclusive, quando procuram o cirurgião plástico, elas comentam, doutor, olha, eu nunca tinha reparado tanto na minha aparência e agora, por causa dessas conferências online, eu passei a ficar mais incomodado e isso é uma das razões porque aumentou a procura por cirurgias plásticas, principalmente no rosto. Doutor especializado em implante capilar, mais de 30 anos, tem muita história, mas é muito importante a gente dizer aqui, doutor, que não é um procedimento que qualquer pessoa, qualquer profissional possa fazer. Né? Porque a gente viu também, e na mídia saiu muito, de profissionais que começaram a fazer isso porque viram uma oportunidade mercadológica e várias consequências em torno disso. Né? Então, eu queria que o senhor respaldasse um pouquinho sobre a importância de ter um profissional chancelado e capacitado para se fazer tanto o implante quanto também cuidar do procedimento da orelha de abano. Sim, Patrícia. O impacto do transplante capilar no mundo inteiro, ele tem mostrado um aumento exponencial. No caso do transplante capilar, devido a uma técnica aparentemente mais simples, que é a técnica FUE, em que não há mais necessidade de tirar um pedaço do couro cabeludo e criar uma cicatriz linear, tanto os pacientes quanto médicos e até não médicos viram nesse procedimento aparentemente simples uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, pessoas que não tinham o devido treinamento passaram a se aventurar porque a demanda é muito grande. Se você imaginar que metade do planeta é do sexo masculino e que 70% dos homens terão calvície num momento da vida, você verá que a demanda realmente ela é muito grande. E quando chega um procedimento que parece ser fácil, não apenas médicos que não são cirurgiões, mas até pessoas não médicas passaram a oferecer esse tipo de procedimento. E, além do fato de pessoas que não são médicas estarem oferecendo procedimentos médicos como o transplante capilar, os resultados disso são muitas vezes desastrosos. A gente recebe no nosso consultório uma grande parte de pessoas com sequelas de procedimentos que parecem ser simples, mas que realmente não são. Doutor, é um procedimento que abrange mais os homens, certo? Mas eu já vi muitas mulheres querendo fazer, de repente, para aumentar o volume, ou que passaram por algum processo de queda de cabelo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses universos, né? Se são universos muito diferentes, se há realmente muita procura e efetividade também no universo feminino. Se a calvície ela é importante para o homem, imagina para a mulher. Uma mulher calva, ela sofre com um estigma muito forte. O transplante de cabelo não é a única solução. Existe um tratamento clínico e, como em toda doença crônica, não existe cura, mas existe tratamento. Os resultados nem sempre atingem as expectativas das mulheres e, além do tratamento clínico, pode-se buscar o transplante de cabelo.
Como a calvície da mulher é diferente da calvície do homem, os resultados não são os mesmos. Veja que o homem, quando ele começa a ficar calvo, normalmente ele fica calvo no alto da cabeça, mas ele tem uma área cheia de cabelo nas regiões laterais e posterior. A mulher é diferente. A mulher, quando ela fica calva, ela tem uma rarefação na cabeça inteira. Isso a torna uma candidata não tão boa ao transplante, porque o que é transplante de cabelo? Transplante de cabelo é uma redistribuição de fios do couro cabeludo. Nós vamos retirar fios de uma região e colocar em outra. Se a área que vai doar o cabelo tem pouco cabelo, você não tem como ter uma cirurgia com um grau de sucesso grande. Entendi. E por esta razão, mulheres, principalmente nos graus mais avançados, acabam não sendo tão boas candidatas quanto os homens, porque elas têm pouco cabelo para doar. Compreendi. O homem, ao contrário, eu sempre faço a seguinte comparação. O homem tem aqui uma floresta amazônica, que é uma área muito densa, muitas árvores, muito cabelo, e você tem uma caatinga, que seria uma área calva. Certo. Quando você tira uma porcentagem de árvores da floresta amazônica e coloca na caatinga, a floresta continua cheia, você não vê um efeito de redução evidente na área doadora, mas você vê um benefício muito grande na área que tem pouco cabelo. Então o homem acaba se beneficiando mais do que a mulher, justamente por esta razão, porque ele tem uma condição de fazer um transplante de melhor qualidade. Não significa que a mulher não possa fazer e que não deva procurar ajuda. Mas os números mostram que o número de transplantes em homens é muito maior do que o número de transplantes de cabelo em mulheres. E qual é o momento ideal para se fazer o transplante? Né? É quando eu estou no auge da minha queda? É quando isso já estabilizou? Tem uma idade certa? Tem para determinados tipos capilares que tem mais facilidade de dar certo ou não? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você está fazendo perguntas que são perguntas que eu ouço todos os dias. Imagino, que é a pergunta de quem é leigo no assunto e que quer entender um pouquinho mais sobre o problema da queda de cabelo. Primeira coisa, uma das coisas que você falou é sobre o auge. Não existe auge. A calvície, uma vez que ela começa, ela nunca mais para. Então ela é progressiva. Uma vez que você começa a perder cabelo, não haverá um único dia em que você terá mais cabelo do que no dia anterior. Então, o momento para se fazer o procedimento é a partir do momento em que a pessoa começa a se incomodar com a queda de cabelo. Ela deve procurar um médico especialista nessa área. Já vamos falar um pouquinho, para tomar um pouquinho de cuidado com esse termo especialista, porque todo mundo vira especialista nessa hora. E, a partir dessa consulta, avaliar se os benefícios que ela terá em fazer o procedimento vai realmente valer a pena. E lembrando sempre que, além do transplante de cabelo, o tratamento clínico, que é o uso de medicamentos, que em muitos casos é a melhor solução para a pessoa. Muito bem, doutor, isso independe do tipo de cabelo para o sucesso também do implante? Muitas pessoas já chegaram a questionar isso. Eu tenho cabelo assim, cabelo assado, cor, né? Enfim, tom de pele, isso tudo interfere? Todos os tipos de cabelo servem para fazer um transplante, mas existem condições que nós chamamos de condições ideais. Cada pessoa tem uma série de características que a tornam uma ótima candidata ou uma candidata ruim, mas todos se beneficiam. O que é vantajoso para quem vai fazer um transplante de cabelo? A lista é grande. Se o cabelo é grosso, é melhor que o fino. Se o cabelo é crespo, ele é melhor do que o liso, porque ele dá um preenchimento maior. Se a área que vai doar cabelo é grande, é melhor do que uma área pequena. Se a área que vai doar cabelo é densa, você tem muitos fios por centímetro quadrado, é melhor do que quem tem um cabelo ralo. Se o cabelo, a cor do cabelo e a cor do couro cabeludo são semelhantes, isso também ajuda, porque o contraste de cores faz com que se visualize o couro cabeludo de forma mais fácil. Então, o ideal é ter pouco contraste, ou seja, um cabelo castanho, uma pele morena é bom. Um cabelo muito escuro e uma pele branca não é tão bom. Então, cada caso, a gente analisa todos esses fatores para classificar a pessoa como uma ótima candidata ou um candidato não tão bom. E só para concluir aqui nos fatores positivos e negativos é o tamanho da calvície, claro. Se a pessoa tem uma calvície pequena e uma área que vai doar cabelo grande, isso vai ser muito favorável. E um outro fator é a idade. Você ter uma calvície com
18 anos é péssimo, porque você vai ficar muito calvo muito rapidamente e, obviamente, que é melhor que a pessoa tenha mais idade, porque ela terá uma expectativa de perda um pouco menor. Então, a gente junta todos esses fatores para determinar se uma pessoa é uma boa candidata ou uma má candidata ao transplante de cabelo. Perfeito. Doutor, nós temos telas para ilustrar isso sobre implante. Vamos, então, colocá-las para assim poder... Fale para a gente, por favor, doutor, desses exemplos que estão aí. Olha, esse exemplo aqui é só para as pessoas saberem que existe o transplante de cabelo feito manualmente e existe um transplante de cabelo feito por um robô. O robô é um instrumento, é uma tecnologia relativamente nova que tem por objetivo diminuir o cansaço do médico. Porque, não sei se você sabe, um transplante de cabelo é um procedimento onde nós vamos fazer uma retirada de 4.000, 5.000, 8.000 fios de cabelo. Então é um procedimento muito repetitivo, muito cansativo. Para isso surgiu o robô. O robô é uma tecnologia interessante, mas que tem muitas limitações. E essa foto aqui é só para mostrar que esse paciente foi fazer um procedimento com robô, procedimento que eu não realizo, não recomendo, por várias razões, eu não vou entrar em detalhes de todas, mas isso aqui é só para mostrar que o robô ele deixa um rastro assim muito linear e pode a pessoa, quando raspar a cabeça, ter um aspecto um pouco mais artificial. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala em laser, em robô, as pessoas têm uma tendência de achar que o mais moderno é o melhor. Nem sempre isso é verdade. Então, o transplante capilar feito com a mão do médico ainda supera a tecnologia do robô. Mas o robô ele está evoluindo, é uma tecnologia que veio para ficar, está melhorando e quando ela realmente superar a eficiência da mão humana, com certeza nós vamos adotar esse tipo de procedimento. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia em si. Há novas técnicas também, né? Inclusive desenvolvidas pelo senhor. Sim. O transplante capilar, Pati, ele existe desde a década de 50. Né? Na década de 50, era uma cirurgia muito tosca, podemos dizer assim, que dava aquele aspecto de cabelo de boneca. A partir dos anos 90, nós evoluímos para o microtransplante capilar, com resultados mais naturais, e a partir do início desse século, surgiu a técnica FUE. Quem for pesquisar na internet vai saber que hoje é possível fazer um transplante de cabelo sem a necessidade de tirar uma fita de pele do couro cabeludo. Quando você retirava essa fita de pele, eu acho que vai ter uma foto aqui, a gente vai poder mostrar, você gerava uma cicatriz linear. A maioria das pessoas deixava o cabelo comprido e você não via essa cicatriz. Só que hoje em dia está na moda, as pessoas usam o cabelo mais curto. Eu mesmo, às vezes, raspo o cabelo nas regiões lateral e posterior e você ter aquela cicatriz é uma coisa que assusta muitas pessoas. Então a técnica FUE, em que você retira fio por fio, um instrumento que tem menos de 1 milímetro de diâmetro, dá um aspecto muito natural. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter umas fotos para vocês verem o aspecto que a pessoa fica. Está indo conversar com a assessoria para ver esse link, tá, doutor? Porque eu acho que a gente não tem essas fotos, mas a gente vai tentar colocar isso no ar para explicar. Só queria te fazer mais uma pergunta sobre o transplante. Eu fiz o transplante, doutor. Eu tenho alguma contraindicação? Alguém que possa falar, eu não posso sonhar com esse método, eu não vou poder fazer? Olha, a contraindicação absoluta para o transplante de cabelo é não ter área doadora, não ter um local de onde tirar o cabelo. Porque, como eu falei anteriormente, transplante de cabelo é uma redistribuição de fios. Você tira fios de um local e coloca em outro. Se a pessoa não tem área doadora, não é possível. Eu só vou fazer um comentário que vai deixar as pessoas até um pouco surpresas, é que você pode, ao invés de transplantar cabelo, você pode, por exemplo, transplantar fios de barba para a cabeça. Na verdade, você pode transplantar qualquer fio. Você pode tirar fios do braço, da perna, das costas. Certo. Da barba é um pouco melhor porque é um fio que cresce mais, é um fio mais grosso, mas tem as suas indicações também. Porque se você transplanta um fio de barba e coloca na cabeça, não vai nascer cabelo, vai nascer barba. E a barba, geralmente, ela é diferente. O fio é mais grosso, mais crespo. Então, para quem já tem um cabelo crespo,
usar a barba é uma opção interessante. Para quem tem um cabelo fininho, liso, talvez não seja uma boa opção. Então, você tem todas essas alternativas hoje para se fazer um transplante de cabelo. E o sucesso do transplante depende do quê? Olha, sucesso do transplante depende de várias coisas. O desenho da linha anterior, o médico tem que ter um dom artístico para saber imitar o que é natural. O número de fios transplantados é importante e as pessoas acabam focando só nisso. Todo mundo quer saber quantos fios vai transplantar. As pessoas acham que transplantar o máximo de fios é melhor e isso não obrigatoriamente. A cirurgia, para ter sucesso, o médico tem que ter as habilidades para retirar o fio de cabelo e para colocar. E a somatória de tudo isso é que vai dar um resultado bom no curto, no médio e no longo prazo. Com relação ao número de fios, que as pessoas ficam muito preocupadas. Muito preocupadas, né? É que nem silicone, quantos ml, né? Exatamente. Né? As pessoas focam muito nisso, só que as pessoas têm que entender o seguinte: você tem um ótimo resultado numa pessoa que tem 30 anos, se você não fizer um tratamento de longo prazo e o cabelo continuar caindo, novas áreas ficarão calvas no futuro. Então você vai ficar com o transplante numa entrada, por exemplo, e vai ficar calvo dessa região para trás. Então tem que pensar que você tem que guardar cabelo para o futuro e não gastar todos os fios, porque senão você vai ter um problema lá na frente. O ótimo resultado hoje pode ser um resultado ruim amanhã. O ideal é, muitas vezes, ter um bom resultado hoje, mas ter um bom resultado amanhã também. Doutor, e a pergunta que já veio aqui para mim é do Tiago. Ele quer saber o seguinte: doutor, qual tipo de anestesia que é? Tenho muita vontade, mas muito receio quanto à anestesia, por ter histórico familiar. O que o senhor me orienta? Transplante capilar é um procedimento muito pouco invasivo e no mundo inteiro a primeira opção é a anestesia local. Certo. Eu mesmo realizo esse procedimento há 30 anos e sempre fiz com anestesia local. Ninguém faz com anestesia geral. Algumas pessoas fazem com uma sedação mais profunda ou mais superficial, ou mesmo sem sedação, mas por ser um procedimento minimamente invasivo, a anestesia local é suficiente. Muito bem, doutor. Agora eu vou chamar o Ricardo da Abidab Cure para participar com a gente. Ele que fez implante e vai poder realmente conversar e matar as nossas dúvidas aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Que bom ter você conosco ao vivo nos nossos estúdios aqui do Grupo Tati de Comunicação. Bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Obrigado pelo carinho. Imagina. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Quero saber um pouquinho da sua história. O que te fez procurar e fazer um implante capilar? Então, eu trabalho com imóveis, com administração de imóveis e condomínio. Então, as reuniões presenciais e agora virtuais por conta da pandemia são um desconforto para quem tem algum incômodo estético. O cume que me fez procurar a cirurgia foi um casamento em que eu fui padrinho e havia um mezanino e algumas fotos foram tiradas do mezanino, onde eu percebi que eu tinha uma calvície já acelerada e eu não tinha nem percebido isso não me incomodava. Eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,88 de altura, então poucas vezes eu tive esse constrangimento. E aí isso foi em 2007, e aí eu comecei a procurar algumas possibilidades de tratamento e de implante, fui a alguns médicos, mas naquela época, pelo menos o que eu conheci, foram as cirurgias que faziam um corte, retirada de uma parte do couro cabeludo junto, e isso me assustava mais do que o transplante propriamente dito, porque essa cicatriz e essa ideia de pressionar o couro cabeludo para fazer o corte me incomodava muito. Passados alguns anos, o incômodo foi aumentando a ponto de eu usar boné em todas as situações, inclusive para entrar ao mar ou para ir a uma piscina, eu estava sempre de boné. E aí eu conheci o método FUI, que é um método que não tem o corte, e é fio a fio. O Dr. Mauro já explicou, eu estava assistindo aqui. E com esse método eu me encorajei a procurar algumas possibilidades de implante e fiquei muito feliz com o resultado. Eu fiz o meu implante agora em 2019, um pouco antes da pandemia. Nós temos imagens, as telas, eu quero colocar para a gente poder mostrar um pouquinho.
aí da sua história, Ricardo. E olha, aí você pode comentar pra gente. Isso foi quando? Isso é antes. Essa foto é uma foto emblemática, porque eu não conseguia estar de boné, eu estava numa competição e molhado por conta de ter que entrar nesse lago e tiraram uma foto na hora em que eu estava competindo. Pode colocar as outras para mim, por gentileza. Essa é uma foto da clínica que eu fiz o implante, esse é o antes. Antes de eu fazer o implante, essa foto é como eu estava. Muito bem. Aí fotos mostrando Essa também. antes, né? Pode mostrar pra gente. Olha isso, Ricardo. Quando Essa você se já é viu de agora, assim, essa- conta pra gente. Como é que foi o sentimento aí dentro, Ricardo? É uma sensação muito estranha, porque eu imaginei que eu tinha um incômodo que me motivou a procurar esse tipo de procedimento. Eu não me entendia como uma pessoa extremamente vaidosa, nada disso. Após o implante, eu percebi que eu tinha uma autoestima muito baixa com a minha imagem e eu nem tinha percebido isso. Eu percebi só depois do resultado. E o resultado veio depois de 6 meses do implante, um pouco mais até. E é muito engraçado pensar que, mesmo me incomodando, eu não percebia, eu não tinha esse autoconhecimento de saber que a minha autoestima estava baixa. Olha isso, Ricardo. E o procedimento em si? Demorado, doído? Para você, como é que foi tudo isso? Eu acho que eu sou um privilegiado. Eu caí na mão de um médico excepcional e eu não tive nenhum problema quanto à cirurgia. Minha cirurgia durou, se não me falha a memória, 11 horas, mas foi uma cirurgia super tranquila, não senti absolutamente nada. Dia seguinte, tirei os curativos, eu saí enfaixado da cirurgia, tirei os curativos, fui trabalhar no dia seguinte, porque eu também já não tinha, eu raspei a cabeça para ter um resultado melhor, por orientação do médico, e aí no dia seguinte eu já estava em vida normal, trabalhando. Tive até algumas marcas por conta da anestesia que acaba descendo e criando alguns inchaços, mas isso não me incomodou. Em menos de uma semana, eu já nem percebia mais que eu tinha feito a cirurgia. Lógico que teve alguns procedimentos que foram necessários, então passar um óleo algumas vezes por dia para não criar casquinha. Acho que o Dr. Mauro pode explicar melhor do que eu esses procedimentos pós-cirúrgicos. Mas muito tranquilo mesmo. Em 3, 4 meses eu comecei a perceber o resultado. E é muito interessante, porque você já sai da cirurgia com o cabelo transplantado. Então, você já tem, após a cirurgia, você já tem mais cabelo do que você tinha antes. Deixa eu aproveitar a É que, sua na verdade, deixa. não é mais cabelo, né? É mais distribuído. Ricardo, deixa eu aproveitar a sua deixa, doutor Mauro. Ele comentou sobre raspar a cabeça. A orientação é importante e por quê? Qual é o efeito disso? Existem diferentes maneiras, não obrigatoriamente alguém precisa raspar a cabeça. Mas quando você raspa a cabeça, fica fácil para retirar o cabelo e fácil para colocar. Então, a pessoa que quer o melhor resultado possível, se ela raspar a cabeça, vai facilitar muito. Agora, as pessoas que têm uma certa restrição, ou pela profissão, ou porque não querem que as pessoas saibam que fez o procedimento, dá para fazer sem raspar. Evidentemente que menos fios serão transplantados e a pessoa pode, num segundo momento, compensar o número de fios reduzido com um outro procedimento. Então ela vai acabar gastando mais, porém tendo o mesmo resultado e também esperando um pouquinho mais. Perfeito. Então dá para fazer raspando, para quem quer o melhor, e dá para fazer sem raspar, para quem aceita fazer um procedimento um pouco mais demorado e gastar um pouco mais. É definitivo, doutor? A partir do momento que fez o transplante, é definitivo? Essa pergunta as pessoas fazem com frequência, se é definitivo. O transplante ele é definitivo, mas a calvície ela vai mudando. Então a pessoa tem que entender que se ela não fizer um tratamento que pare a sua queda de cabelo, não adianta os fios transplantados ficarem onde foram transplantados, se outras regiões vierem a ficar calvas. Certo. Então, por ser um processo contínuo, é importante que, além de se fazer o transplante, que a pessoa faça um tratamento
que funciona na maioria das vezes, mas não em 100% dos casos, para que ela não necessite de outros procedimentos lá na frente. Muito bem. Ricardo, você sente alguma insegurança de cair esse cabelo e não voltar? Como é que está isso hoje para você? Não sinto nenhuma insegurança, estou muito contente com o resultado. É lógico que a gente sempre pensa que a ideia pelo menos inicial que eu tinha, era um implante de cabelo, então eu imaginava que iam aumentar os fios, mas a minha área doadora é bem tranquila, perto do que eu já vi de alguns amigos que fizeram procedimento. Então eu não tenho, estou bem tranquilo, acho que se precisar de um novo implante a gente consegue fazer se for necessário, mas por enquanto eu estou bem tranquilo com o resultado. E, Ricardo, e vida normal? Absolutamente normal. No dia seguinte da cirurgia eu estava trabalhando. Normal, normal, normal. E você tem um cuidado a mais por conta de tudo isso que você passou antes, né, com essa região? Sim, lógico. A gente faz todo o tratamento indicado, então uso um boné de LED 12 minutos por dia, tomo uma medicação, mas nada que interfira no meu dia a dia, é tudo muito tranquilo. Que bom, Ricardo. Ricardo, eu quero muito agradecer por você estar conosco nessa manhã, viu? Trazer aqui essa história pra gente. Muito grata mesmo, viu? E ficou realmente Eu que agradeço, super show. Patrícia. Eu que agradeço, eu espero que essa oportunidade traga para algumas pessoas a volta da autoestima que eu consegui com essa cirurgia. Então, se puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena estar aqui me expondo. Exato, é esse o ponto mesmo, né? E como muda, né? Depois que a gente recupera a autoestima, muda tudo, né? Muda, parece que a gente vive um outro universo, né? Gratidão, viu, querido? Muito grata mesmo, foi uma alegria te conhecer. Gratidão a minha, bom dia para vocês. Obrigada mesmo, viu? Gratidão a mim. Doutor, quando que é necessário fazer novamente um implante capilar? Olha, implante ou transplante, doutor? O correto é transplante, porque implante é uma palavra usada para coisas artificiais. Certo. Você faz um implante de silicone, você faz um implante de marca-passo. Certo. Mas você faz um transplante de cabelo. Perfeito. Mas a maioria das pessoas acaba falando implante e tudo bem, a gente entende. Uhum. É uma coisa um pouco técnica. O desejo de se fazer o procedimento depende da pessoa. Se a pessoa está incomodada, ela deve conversar com um médico especializado nessa área, porque se você conversar com um médico que não é especialista, ele não vai te dar a indicação correta. Porque mesmo que a pessoa tenha área suficiente para fazer um transplante, muitas vezes a gente não recomenda por causa da pouca idade. Então, às vezes, é melhor guardar cabelo para regiões que vierem a ficar calvas no futuro do que tentar melhorar muito uma região hoje. Eu falei anteriormente que o ótimo hoje pode ser o ruim amanhã. Então, às vezes, é melhor não encher tanto para ter apenas um bom resultado, para que amanhã você consiga manter esse bom resultado transplantando outras regiões. Nós vamos abordar agora aqui um outro tema sobre orelha de abano. E é muito interessante porque o Dr. Mauro Speranzini está conosco aqui nos nossos estúdios do Grupo Tati de Comunicação. E, doutor, o conceito de orelha de abano, qual que é? Né? Como que a gente fala assim, isso é uma orelha de abano, né? E tomar cuidado também para que esse procedimento seja sempre feito pelas mãos certas, né? Pelos profissionais certos, porque há muita oferta aí no mercado de trabalho, mas a gente toma cuidado, né? Não é todo especialista que sabe realmente fazer e definir o que é realmente uma orelha de abano. Olha, orelha de abano é um conceito muito subjetivo. Orelha de abano é aquela orelha que é muito aberta. O que é muito aberto? O que é aberto para algumas pessoas não é aberto para outras. E não é importante a gente se fixar um pouco no conceito. Não, a sua orelha não é de abano, você não pode operar. Olha o que a gente tem aí na foto, doutor, o normal e alguns exemplos. Isso, ali nós temos à esquerda uma orelha de frente normal e à direita nós temos 3 tipos diferentes de orelhas de abano. Veja que são todas orelhas mais abertas e a primeira delas você tem um apagamento da dobrinha, que a gente chama de antihélice. Então, quando essa dobrinha ela é apagada, a orelha se abre. Que interessante, doutor. Isso. O segundo tipo ali no meio é uma orelha que tem a dobrinha. Você pode ver que ela tem uma dobra. Só que ela tem a concha grande, que é aquela parte onde tem o conduto auditivo. Quando essa parte é grande, o tratamento vai ser diferente da outra orelha, da anterior. E, finalmente, nós temos o tipo misto, que tanto a concha é muito grande, quanto existe um certo apagamento. No caso, o apagamento só está em cima.
A dobrinha ela está bem formada embaixo, mas em cima ela tá apagada. Então veja, como as orelhas são muito diferentes, e às vezes uma orelha é diferente, totalmente diferente da outra orelha da mesma pessoa, é lógico que você não vai ter o mesmo tratamento para todos os casos. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado. E você só vai corrigir todos os problemas se você fizer uma otoplastia completa. Hoje você entra na internet, existem pessoas oferecendo, e a grande maioria dessas pessoas não são médicas. É incrível, mas isso acontece. Que perigo. Oferecendo uma cirurgia em que é só dar uns pontinhos. Dizem até que não é cirurgia, não, eu só vou dar uns pontinhos. Esses pontinhos eles só servem para corrigir um defeitinho, que é a dobra, mas esquece das outras coisas. Então, quem faz esse tipo de procedimento vai ficar com a orelha esquisita, porque você vai corrigir em parte um abano, mas as outras estruturas vão ficar não corrigidas. Então, tomar um pouquinho de cuidado com otoplastia fechada. A maioria das pessoas que estão oferecendo isso não são médicas. Existem questões legais que eu nem vou entrar aqui na discussão, mas dizer para as pessoas, olha, não tem como uma pessoa que não foi treinada, não fez uma faculdade de medicina, que não fez uma especialização em cirurgia plástica, não tem como ela oferecer um trabalho de qualidade. E o mais importante disso é que muitas das cirurgias realizadas por não médicos acabam levando a consequências que não tem mais conserto. Então a pessoa fala, não, eu vou gastar menos, Exato. Depois se não ficar bom eu dou um jeito, às vezes não tem mais jeito. Isso, né? Doutor, o Giovanni está conosco, Giovanni Brancatelli, que é estudante, ele passou por esse processo e ele vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Giovanni, que bom te receber aqui no nosso Auto Astral, seja muito bem-vindo, muito grata por estar conosco, viu, nessa manhã. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Giovanni. Conta pra gente o que te levou a fazer essa cirurgia. Desde pequeno, eu tinha a orelha abertinha assim, e usava cabelo grande para tentar esconder e tal, né? Até por conta de bullying e tal, brincadeiras na escola, né? Então incomodava. E desde pequenininho eu falava com meu pai que eu não gostava e tudo mais, então ele me ajudou e a gente conheceu o Dr. Mauro. Aí a gente foi fazer a cirurgia, né? E você tinha quantos anos, Giovanni, quando você quis fazer a cirurgia, quando você realizou a cirurgia? Na época eu tinha 16 ou 17 anos, não lembro bem. E como é que foi o pós? Conta um pouquinho de tudo que aconteceu com você. O pós foi muito tranquilo. Depois de ter feito a cirurgia, foi só seguir todas as recomendações do Dr. Mauro, usando a faixa, tudo certinho, tomando os antibióticos corretamente, mas foi bem tranquilo mesmo. Foi durante as férias da minha escola, né? Aliás, é um bom período para isso também, né? Nas férias escolares. E me diz uma coisa, o que mudou para você essencialmente, Giovanni, depois de ter feito essa cirurgia? Para mim o que mudou muito foi a autoestima, né? É o ponto crucial, Depois né? disso ficou... não tem jeito. É o ponto crucial. Doutor Mauro, muitos pais têm medo disso afetar a audição. Pode? Há risco? Não, o risco é zero com as técnicas que nós utilizamos. Existe uma técnica que eu não recomendo e que pode afetar, porque é uma técnica em que se dá uns pontinhos que podem causar o fechamento do conduto auditivo. É uma técnica ultrapassada, mas que infelizmente tem gente que ainda usa. Por isso que quando a gente fala em otoplastia, eu sempre insisto em dizer que não é uma cirurgia simples. É um procedimento que requer um médico ser cirurgião plástico, requer que ele seja especializado nesse procedimento para não se usar técnicas que podem trazer complicações. Então, você vai na internet, você vê muitas pessoas dizerem, eu fiz uma otoplastia, fiquei com uma dor crônica. Isso é erro técnico. Sim. De gente que não sabe o que está fazendo e acaba lesando um nervo. A minha orelha ficou anestesiada. Eu tive problema com a audição. Problemas na execução, né? Então Claramente. são problemas decorrentes de cirurgias mal realizadas. Sim. Na cirurgia bem realizada, respondendo a sua pergunta, não há nenhum risco de afetar a audição. Doutor, pode ser só em uma das orelhas? Pode. Somente uma das orelhas
apenas 1% dos casos, nós operamos apenas uma das orelhas. Certo. O que é comum é haver uma grande assimetria. Então, uma orelha é muito mais aberta do que a outra, mas a gente acaba mexendo nas duas. Uhum. Mas mexer numa orelha só, somente 1%. Pode voltar? O retorno da orelha à sua posição original é um problema que eu vivenciei. Inclusive, a minha tese de mestrado no ano de 2000 foi sobre esse assunto. Na literatura, eu vi um índice de 10 a 15% de recidiva do abano, Certo. ou seja, a pessoa fazia a cirurgia e depois o abano voltava. Isso nas cirurgias bem realizadas. Nas mal realizadas, esse índice era muito maior, 50%, 80% e até 100%, dependendo da técnica. Então, nas técnicas ruins, o abano volta e volta em todos os casos. Numa otoplastia definitiva, o abano não volta. Nós já temos aí uma casuística de quase 400 casos consecutivos sem o retorno do abano. E para isso é necessário conhecer as técnicas adequadas para que isso não aconteça. O retorno do abano, o retorno da abertura das orelhas da sua posição original. Giovanni, você está com quantos anos agora? Hoje eu tô com 22. 22. Você tem esse medo de voltar? Como é que você está com relação a isso? Não. Desde que eu fiz a cirurgia, nunca mais voltou. E como é que foi, Giovanni, o fato depois que você aí passou e que você pôde se ver de novo, né? Olhar para você, tirar as fotos, enfim. Como é que foi esse seu momento? Foi espetacular, né? Outra coisa. Sem se preocupar mais, tá tudo tranquilo. Passou, né? Foi algo, Passou. né? Foi algo que já aconteceu. É outra fase, Eu imagino. E a sua recuperação, como é que foi, Giovanni? Você teve que tomar quais atitudes aí? Eu dormia com uma faixa, né? Minha mãe me ajudou bastante também com isso. Só tomando antibiótico, não podia virar muito na cama, mas acho que foi média 15 a 20 dias. Ou seja, foi bem tranquilo, né, Giovanni? Bem Foi. tranquilo aí pelo que você trouxe pra gente. Doutor, tem uma idade certa ou melhor ou mais indicada para se fazer a otoplastia? Aos 6 anos de idade, a criança já tem a orelha do tamanho adulto. Certo. Então, como a orelha não vai sofrer mais alterações, a partir dessa idade já se pode fazer. Coincidentemente, aos 6 anos de idade, a criança passa a ter consciência corporal. Não existe bullying com 5 anos de idade. Uma criança não faz bullying com 5, ela começa a fazer bullying com 6, 7 anos. Porque a criança começa a se perceber e a perceber defeito nos outros. Verdade. Então é um momento interessante para se fazer o procedimento, para que a criança não passe por todos os inconvenientes do bullying, que vão ter uma repercussão no seu aproveitamento escolar, vai ter uma repercussão no seu relacionamento com as pessoas, vai afetar o desenvolvimento de uma pessoa. Isso é o que seria o ideal, operar a partir dos 6 anos de idade. Não é o que nós vemos na prática. Sim. Na prática, a grande maioria dos meus pacientes tem entre 20 e 35 anos. Por quê? Porque nessa fase a pessoa tem a sua independência financeira e não depende mais da opinião dos pais. Sim. Os pais são cegos. Os pais acham seus filhos lindos, a orelha de abano pode ser a orelha mais aberta que existe e muitos pais não veem isso. Não, meu filho é lindo, as orelhinhas dele são normais. E quando os pais reconhecem que a criança tem um problema de orelha de abano, ainda assim ela tem receio. Não, eu não vou fazer um procedimento estético, algo pode dar errado, eu não vou submeter o meu filho a um procedimento, ele que decida quando for adulto. Não, está errado. Então, na prática, a maioria dos pacientes são pacientes adultos. Maravilha. Giovanni, eu quero muito agradecer o seu depoimento aqui pra gente hoje, viu? O seu relato. Muito grata por estar conosco. Obrigado. Volte mais. Obrigado. Gratidão, Tchau, querido. tchau. Valeu demais. Muito bom. Doutor Mauro, eu também quero muito agradecer a oportunidade de entrevistá-lo, viu? E por nos contar aí, nos esclarecer sobre transplante capilar e também sobre a orelha de abano, né? Muito grata. Volte mais ao programa. Paty, obrigado pelo convite, foi um prazer para mim. Eu estou surpreso que acabou, estava tão boa a nossa Foi bom conversa. demais, eu também não vi a hora passar, doutor. É. Volte mais aqui, viu? Obrigado.
Até breve. Tchau, Que pessoal. bate-papo bacana, né? Aprendemos muito aqui sobre otoplastia também.